com a fala da Vitória Santa Cruz, poeta, militante afro-peruana, a partir desse poema Me Gritaram Negra, que a gente inicia. Esse poema cantado da Vitória demarca um pouco, no mesmo vídeo, em poucos minutos, a transição da opressão, exploração e racismo à libertação do se reconhecer mulher negra, né? Muito forte na trajetória das mulheres lutadoras da América Latina, Caribe e África. É com esse vídeo que eu abro um pouco nossas cabeças no Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha, e ao mesmo tempo da mulher da agricultura camponesa, né? Nesse dia 25, e é com ele que a gente inicia a nossa síntese, né? Acho importante iniciar né, sobre esse processo de padronização, de exploração, fazendo síntese, né? Nós somos um movimento nacional camponês, com homens e mulheres em processo de formação de consciência, rumo a um processo que acumule, que direcione, que consolide um processo revolucionário. E tudo que a gente ouve, fala, faz, experimenta, acredita, tem direcionamentos nessa contribuição ao processo revolucionário. Então, tudo que a gente ouve e fala é parte de um processo de uma compreensão de projeto de país. Por isso é importante saber como se posicionar e, ao mesmo tempo, saber como acumular. E como o conhecimento é acúmulo, né? Não é dado nem colocado, né? Acho importante também abrir, que eu acho que a fala de Sayane demarcando o dia de hoje é importante, né? E esse vídeo marcando um pouco a trajetória do rompimento das cercas, das correntes. Eu gosto muito da Silvia Federici, né? Ela tem sido muito lúcida ao aglutinar a leitura marxista, a luta das mulheres numa perspectiva feminista, né? Dentro dos moldes que o capital impõe. E ela, numa entrevista, ela coloca que na história da humanidade, dos países, dos continentes, matar as mulheres foi a forma mais eficaz de destruir as resistências. E acho que essa frase a gente deve carregar no peito o tempo inteiro. E do patriarcado ao capitalismo, matar as mulheres de fato sempre foi a forma mais eficaz de destruir as resistências. Entendendo que a resistência é ancestral, isso tem sido historicamente e politicamente construído também ao lado das mulheres, né? E nós, enquanto movimento camponês nacional de homens e mulheres que precisam ser conscientes do seu papel dentro da classe trabalhadora, precisa acumular nesse sentido. E aí, primeiro, eu me organizei aqui junto às companheiras da CPP, primeiro, né, com um roteirinho para a gente se entender nos diálogos, né, até para poder facilitar também as prosas. Um primeiro momento, pegar pontos, né, só para a gente relembrar pontos, né, síntese do momento anterior com a companheira Thaís, né, que fez uma primeira dimensão de abordagem para a gente introduzir o tema. E logo depois eu vou tratar de alguns elementos iniciais que eu avalio são importantes para a gente despir os olhares, né, para articular o debate da luta de classes ao debate do patriarcado e racismo. Logo em seguida, já peço desculpa aos historiadores camponeses que estão aqui, mas eu brinco, né? Historicizar é preciso, só que pelo nosso tempo eu vou ser extremamente bruta na historicização, né? Quase pragmática, mas é importante demarcar alguns momentos, né? Ser bem objetivo. Se der tempo aqui também caracterizar o lugar das mulheres dentro desse atual estágio do modelo de desenvolvimento capitalista. E, por fim, tentar trazer aqui a perspectiva feminista e os feminismos em construção, parte do nosso legado, de forma também muito bruta, né, porque senão o tempo nos consome, mas talvez tratar também aqui do feminismo como ação política para a vida das mulheres da classe trabalhadora, a partir da perspectiva dos feminismos, mas também do feminismo que a gente tem mais se aproximado a partir da perspectiva popular e que a gente tem muita contribuição a dar, que é o feminismo camponês popular. Então, vou passar por esses elementos para a gente fazer um diálogo, e desse diálogo, a partir das provocações, ir completando as leituras, né? Entendendo que a etapa patriarcado, feminismo, luta de classes, essa etapa luta de classe, racismo, patriarcado, ela não extingue o debate. Pelo contrário, o debate vai sendo amarrado durante todo o ciclo, entendendo que nossa leitura é da totalidade dos nossos processos, e cada um que vier contribuir em várias outras etapas vão seguir alinhando essa construção, né? A partir da dimensão das várias opressões que a classe trabalhadora vive. E aí, nesse primeiro momento, para resgate da contribuição da companheira Thaís, entendendo que o conhecimento é permanente, né? Resgatei aqui alguns pontos que são importantes só de lembrar que a companheira Thaís tocou e que a gente vai seguir refletindo agora e lá na frente, né?
primeiro, a companheira Thais contribuiu no resgate do capitalismo e sua consolidação ideológica na formação do Brasil. Nesse seguido aí, ela também lembrou um pouco do processo de colonização e estruturação da divisão sexual e racial do trabalho e o impacto disso tudo na vida dos companheiros e companheiras que trabalham aí, homens e mulheres. Trouxe também essa relação trabalho, heterossexismo e propriedade privada como um tripé fundamental e também da exploração. Também trouxe para a gente na etapa passada o racismo entrelaçado ao advento do capitalismo, né? E o patriarcado nesse mesmo rumo. Também trouxe para a gente a violência e o encarceramento como formas históricas de controle social, né? Ao longo da caminhada da formação do povo. E, por fim, na minha síntese aqui da fala dela, ela demarca alguns desafios iniciais aí da luta antirracista como parte fundamental da luta de classes, né? Então, esses pontos que eu acho que são importantes resgatar de forma bem pragmática aqui, para ir lembrando as cabeças e as anotações, né, de um caminho que a Thais abriu para a gente seguir dialogando, né? E, nesse sentido, eu venho aqui seguindo a partir da perspectiva, né, tendo por base aí a leitura da nossa esquerda, a prática e a caminhada das mulheres, ao mesmo tempo, leituras que descolonizam um pouco as cabeças, né, a partir de uma perspectiva de contribuição do legado do mundo, mas, ao mesmo tempo, do legado que as mulheres do continente que a gente pisa também nos oferecem, né? E aí seguir um pouco nessa reflexão inicial. E aí, partindo um pouco para os elementos iniciais, eu acho sempre bom a gente pegar alguns elementos iniciais para diálogo, para a gente entender em que base, em que caminhos a gente consegue fazer um diálogo a partir da relação da luta de classe, patriarcado e racismo, né? Entendendo que somos Brasil e passamos por fases e processos diferentes que outros países e continentes, né? Então, alguns elementos que eu acho que são importantes para despir os nossos olhares contemporâneos, né, para debater qualquer processo. E aí, nesse sentido, eu acho importante que as pessoas, né, a gente entender que na história da luta feminista, da luta das mulheres, na luta de classes, as pessoas são fruto do seu próprio momento histórico, do seu local onde vivem, né? As relações de poder se manifestam nas relações sociais de uma forma geral, de forma diferente em cada estágio da sociedade ou comunidade. Discutir essas relações estabelecidas de poder em determinada sociedade ou comunidade se mostra fundamental para visualizar como a classe dominante implantou na cabeça das pessoas, da população, das comunidades ao longo do tempo, que a opressão, dominação e violência é natural dos homens para com as mulheres, né? Então, só pegando fatos dessa fala inicial, como analisar a presença das mulheres no cangaço à luz daquele momento histórico e demarcar aquele momento e aquela presença com as suas contradições daquele tempo, a partir também de uma fala de resistência, né? Entendendo que tem mulheres que foram apropriadas ao cangaço, mas tem mulheres que permaneceram por escolha ou foram para o cangaço por escolha, entendendo que as relações de opressão que viviam eram muito mais duras do que estar no cangaço, né? A exemplo da companheira, inclusive, Maria Bonita, né? Então, a gente precisa ler a realidade, entendendo, inclusive, que os relatos históricos também fazem e são nosso legado da formação da luta das mulheres. Outro exemplo que é importante também trazer aqui é o genocídio provocado a nível de mundo, a caça às bruxas, né? Bruxas que são mulheres da natureza, do domínio, do saber popular. Como a gente analisar a presença de mulheres tão jovens, muitas foram assassinadas com 16, 15, 18 anos, por ter domínio do saber da natureza, né? Por ter domínio da saúde, que era um instrumento masculino em vários períodos históricos, até hoje é um pouco ainda assim, né? Mas em períodos anteriores foi muito mais forte. A saúde era domínio da elite e domínio dos homens. E as mulheres com o domínio do saber popular foram condenadas à morte, né? Por serem mulheres que dominam, controlam e sabem lidar com a natureza. Como entender o papel dessas mulheres naquele momento, naquelas condições? Seguindo um pouco nesses elementos, é importante também, a partir dessas nossas análises, analisar cada fala, cada fato, à luz dos desafios que aquele momento histórico viveu. Um outro exemplo, como pensar o papel das mulheres quilombolas na preservação da semente crioula, né? No Brasil, olhando para a nossa realidade de Brasil, inclusive, né? Se não fossem as quilombolas e as indígenas, a gente provavelmente não teria sementes crioulas nesse país, né? Porque quem deu o passo à libertação dos corpos das mulheres negras e indígenas e seus quilombos foi também a libertação da agricultura,
né? Já que elas carregavam semente nos cabelos para seguir se alimentando e produzindo nos quilombos, né? Sempre que saíam das suas senzalas. Outro exemplo importante, que eu acho que é importante também perceber as lutas como parte da luta de classes numa outra dimensão, é o papel das negras ganhadeiras, né? Que se auto-organizavam a partir das vendas de quitute, né? Que é tão forte ainda entre as mulheres, se auto-organizavam e clandestinamente libertavam o povo escravo pela facilidade de mobilização que elas possuíam nos seus territórios. E várias mulheres conseguiram ajudar nesse processo de libertação. Vamos lembrar os nomes dela nesse momento histórico, né? Luísa Maim, Mariana Crioula, Zeferina, Dandara e tantas mulheres lutadoras desse país. Um outro exemplo importante, porque a gente avalia que a luta de classes é recente, né? A luta dos trabalhadores é recente e contemporânea, mas a luta de classe, inclusive o instrumento de greve, já foi utilizado em momentos históricos onde a nossa história invisibilizou o povo negro e as mulheres negras. Né? A greve negra na Bahia, em 1857, que foi iniciada ali em junho, fizeram com que as ruas de Salvador, antes Campo, né, aqui no Nordeste, testemunharam o primeiro dia de paralisação de homens e mulheres negros e negras, escravos ou não, que ali, enquanto carregadores, os piores trabalhos naquele momento, né, faziam um movimento em 1857 de greve contra as novas formas de controle estatal sobre o seu trabalho, seu corpo, né, e as inúmeras repressões policiais daquele período. Então já houve greve em momento histórico anterior a essa nossa leitura de classista sindical, né? Então a gente tem precedentes de luta pela libertação. E os últimos 4 elementos que eu acho importante também trazer é que ninguém nasce mulher, como Simone de Beauvoir coloca, né? Ela torna-se mulher, assim como homens também não nascem homens, se tornam homens, e rigorosamente esses seres, homens e mulheres, através da educação que são forjados e recebem no seio das famílias e suas comunidades, se formam a partir dessa leitura. E a identidade social desses homens e mulheres é, portanto, socialmente construída nos seus territórios e locais. E aí nos pergunta, né, se o sistema capitalista se aprofunda em comunidades e territórios, como a identidade social forjada nas famílias e a partir da educação vai ser colocada dentro dessa leitura de construção de identidade. Né? Que homens e mulheres teremos se o sistema capitalista se aprofunda e assim se aprofunda também as relações de opressão e alienação. Uma outra provocação que vem de Brecht, que eu acho importante, que é um bom termômetro, né? Sempre que a gente se encontrar com um processo de opressão, supostamente de opressão, nas leituras históricas, nos nossos estudos ou no momento atual, é importante talvez a gente se pergunte a cada ideia, a quem serves, né? Acho que a melhor forma de perceber se ali é uma forma de contradição, e aí eu estou falando dentro da luta de classes a partir do racismo e do patriarcado, o maior exercício é perguntar aquela ideia, aquela forma, aquela atitude a quem serves, né? Brecht nos provoca a pensar que a construção da ideologia ela vai se forjando na dominação ao longo do tempo e dos modelos econômicos que as elites durante o tempo vêm construindo. E nesse lugar o patriarcado tem um papel fundamental de ir consolidando, né? E por fim, nessa primeira parte, que é uma questão que eu acho importante tratar, porque a gente trata muito pouco na esquerda, mas a gente precisa ir percebendo que a gente está no Brasil quando fala de luta de classe, racismo e patriarcado, né? E aqui, olhando para a diversidade de mulheres que a classe trabalhadora nos mostra, é importante demarcar que no Brasil, mesmo todas nós mulheres da classe trabalhadora se encontrando juntas na trincheira das lutas, aqui no Brasil, olhando para o nosso chão, a construção de feminino foi muito diferente, né? E eu acho que esse é um ponto de partida importante de tratar para a gente não invisibilizar as lutas diversas, né? E falando do MPA, que tem uma base quilombola fundamental e ao mesmo tempo de mulheres negras, né? A construção do feminismo aqui no Brasil deu condições diferentes das mulheres negras e brancas e indígenas, né? Então, pela construção de feminino ser diferente aqui no Brasil, a gente tem pontos de partida diferentes que se juntam, que se unem pela exploração e dominação do sistema capitalista patriarcal junto à classe trabalhadora. Um exemplo bem concreto, né? Aqui no Brasil, as mulheres negras não foram criadas para ficar em casa, na leitura patriarcal, enquanto o marido ia trabalhar. No Brasil, com mais de 300 anos de escravidão, as mulheres negras já vieram escravizadas e colocadas enquanto mercadoria e produto, objeto sexual e reprodutivo. E nesse lugar, a sexualidade delas foi construída
nesse mesmo período, como forma de tirar sua humanidade, né? Tirar o seu ser sujeito, né? O seu ser mulher. Então, elas foram objetificadas, elas foram trazidas enquanto escravas, né? Mulheres escravizadas. Então, a elas não foi dado o direito no Brasil de ser mulher, inclusive uma mulher de leitura patriarcal, de ter direito a casa, família e trabalho, né? Pelo contrário, elas já chegaram escravizadas e no pós-abolição, mesmo seguindo em resistência, elas seguiram só trabalhando como doméstica e trabalhos de baixo escalão e sustentando suas famílias para produzir resistências diversas, né? A ideia de construção de família nos moldes atuais que a gente conhece é algo muito recente na história das mulheres negras brasileiras, né? E aí, ao mesmo tempo, das indígenas também, que já estavam aqui, mas aqui seguiram no mesmo nível de exploração dos seus corpos e das suas vidas, né? Então, das camponesas, então, nem se fala, já que dessas lutas todas, as camponesas são forjadas pelas quilombolas, pelas indígenas, pelas pulseiras que são caboclas, né? E por tantas misturas aí de mulheres lutadoras. Então, a gente tem uma diferença na construção de feminino no Brasil, entre mulheres negras e brancas. As mulheres brancas pobres, por mais que exploradas, elas, na lógica patriarcal, ainda, entre aspas, muito entre aspas, tinham direito ao trabalho, depois de um período de luta, né? E direito à família. As mulheres negras nunca tiveram esse direito no Brasil, pelo contrário. Quem chega escravizada e segue sendo explorada, não tem outra construção de feminino, né? E a gente precisa entender essa diferença da construção do feminino, porque isso tem a ver com a diversidade de mulheres que a gente tem no Brasil. E aqui, inclusive, é nesse seio, nesse lugar que construção feminista, no processo mais à frente, vai se dar de forma diferente, né? Mulheres pobres diferentes que se encontram na exploração e dominação patriarcal, mas que na sua trajetória elas são construídas de forma diferente. Por isso que a gente tem toda a total tranquilidade de afirmar, as falas que nos me antecederam já colocaram, que as mulheres negras têm uma condição de exploração extremamente mais perversa, né? E que nesse período atual é importante observar para saber que caminhos a gente traça para seguir juntas, sem criar outras formas de opressão. E aí eu fecho essa primeira síntese com a fala de uma companheira que eu gosto muito, e eu gosto de resgatar as companheiras, porque é importante ouvir as companheiras. A gente se dispõe muito a ouvir vários companheiros, né, que eu acho que são importantes e valorosos, mas é importante resgatar as companheiras, já que a história das mulheres e da luta feminista as apagou da trajetória das lutas, né? E suas lutas, inclusive, não são vistas como lutas feministas, né? Lutas de classe, né? Como parte acumulativa da luta de classe. E aí eu gosto muito da Audre Lorde, que ela é escritora, feminista, negra, lésbica, filha de imigrantes caribenhos, que vivia oprimida nos Estados Unidos. Ela já falava, e aí eu demarco uma coisa importante para nós, que é o cruzamento das opressões, né? A gente está num momento contemporâneo, num momento atual, que fica muito evidente a necessidade não de lutar contra o racismo para depois lutar contra a opressão de mulheres, para depois fazer luta de classe. A gente está num momento em que a esquerda, setores importantes da esquerda já conseguem consolidar e enxergar que a gente precisa lutar contra o sistema do modelo de desenvolvimento capitalista. E esse modelo, ele amarra várias opressões, que se a gente não luta ao mesmo tempo por todas elas, a gente vai ser engolido de alguma forma lá na frente. E é por isso que as lutas avançam e retrocedem toda hora, né? Porque a gente não consegue lutar contra o sistema, mas sim contra opressões muito específicas. E a Audre Lorde traz, a seu tempo e de forma muito, muito lúcida, ela trazia: eu sou mulher e negra, eu não posso escolher contra qual opressão vou lutar, já que as duas me atingem. E ela seguiu em outros escritos falando de outras opressões que ela sofria, né? Que ela não era só mulher e negra, ela era lésbica, ela era filha de imigrante, ela era latina. Então, outras opressões ela sofreu para perceber que ela lutava contra o racismo, mas depois ela ia ser atingida pela violência por ser mulher. Ela lutava para a liberdade das mulheres, mas percebia que, enquanto lésbica, ela ia sofrer muito lá na frente com a opressão. Então, a melhor síntese para a gente afirmar agora é a necessidade de não escolher a opressão prioritária a lutar, mas lutar contra o sistema capitalista patriarcal que tem no seu corpo o patriarcado e o racismo como elemento estruturante. Então, essa é a primeira síntese, a partir da fala de Thaís e alguns elementos que eu avalio ser importantes para a gente abrir um pouco a nossa reflexão a partir de algumas provocações, né? E, nesse sentido, entender que as lutas e experiências de mulheres forjaram processos
que só as camponesas, na minha avaliação desse período, conseguem afirmar e elevar, porque o olhar urbano, por muitas vezes, não consegue amarrar a contribuição das camponesas nessa trajetória histórica, sendo que são as camponesas que estavam na luta quilombola, na luta indígena, na luta dos povos, né, de certa medida, porque as cidades se urbanizaram depois, né? Então, quem chegou primeiro foram as mulheres das florestas, né, das águas, do campo, para, num processo de forçação de urbanização, o mundo mudar. E, nesse mundo mudar, novas mulheres foram forjadas dessa mistura, dessas lutas, né? E aí, caminhando um pouco mais aqui para o segundo momento, que eu brinco aqui que historicizar é preciso, né? E vou fazer uma expressão muito bruta, extremamente bruta, grosseira. É importante só afirmar um momento em que a gente demarca dois momentos no mundo, né? Eu vou tratar do mundo como se fosse descer para a América Latina, Caribe e África. A gente vai passar mais 2 dias dialogando. Mas existe na leitura mundial 2 grandes momentos aí de demarcação da construção patriarcal, né? Então a gente tem o nascimento do Estado, da propriedade privada e da leitura de divisão e objetificação das mulheres, e entre sociedade sem Estado e a consolidação do patriarcado. Então a gente já teve momentos na história do mundo, e tem experiências pontuais ainda na África, muito pontuais, né? De sociedade sem Estado, onde as mulheres eram a principal responsabilidade, principal responsável e liderança política daquele momento histórico, né? Daquele lugar, daquele território, daquela comunidade ou daquele grupo, como vários foram forjados em períodos anteriores, né? E a gente configurava esse momento como as sociedades matriarcais, né? Onde as mulheres tinham responsabilidade política, a sua figura era o centro da referência, né? Não o centro de poder, mas o centro de referência. Tinha um laço de parentesco de forma matrilinear, as mulheres coordenavam seu processo de reprodução, né? As relações sociais não eram tão subjugadas entre homens e mulheres, né? Nesse momento, a agricultura se forja, se cria, né? A partir da domesticação de animais e plantas, cruzamento de plantas selvagens para enriquecimento da alimentação. É nesse momento que as mulheres lideram a produção de alimentos, porque criaram e domesticaram a natureza na perspectiva de seguir se alimentando entre os seus, né? E nesse lugar, as relações de trabalho tinham outro nível de organização local, né? Os grupos sociais, primitivos principalmente, entre aspas, o primitivo, né? Tinham divisões de trabalho mais equivalentes, mais iguais, né? Entre os gêneros, homens e mulheres, com tarefas bem definidas nos seus grupos. E esse lugar aí, esse período, grande período, configurado como o período das comunidades mais matriarcais, por coincidência, era uma sociedade sem Estado, né? Onde não existia legislativo, executivo, judiciário e processos e aparelhos ideológicos do Estado de controle da vida dos corpos, né? E a gente dá o grande salto, por isso que eu falei que é uma historição muito bruta, né? A consolidação do patriarcado, né? Então, a gente vê o Estado nascer, a gente vê a propriedade privada sendo construída, e ver a caracterização da família consanguínea, né? A família de sangue sendo construída. E nessa construção se constrói a pior situação do mundo, que é a divisão em classes sociais, né? As cisões sociais, no primeiro momento, né? Entre proprietários e camponesas, e logo em seguida, de forma mais qualificada, a divisão sociais, sendo que as mulheres, mesmo nesse processo, já viram propriedades e subjugadas, né? E nesse processo de consolidação do patriarcado, cai por terra a lógica matriarcal de convivência, né, e todas as suas dimensões, e se instaura no patriarcado a inferioridade que nunca mais se apagou da história da humanidade e das mulheres, né? E aí se criou um processo também de apagamento, né? Subjugação, opressão, dominação, afastamento de tudo que é público, tudo que é coletivo, para o âmbito privado da vida. Então, as mulheres, a partir da consolidação do patriarcado, elas são empurradas a uma outra esfera da vida, que não a vida política, pública, coletiva, mas a vida privada, individual, isolada, solitária e subjugada. E aí se mudam as alterações desiguais e obrigações às mulheres sem construção política e coletiva com elas, né? E aí consolida-se o patriarcado. E o patriarcado, quando encontra o capitalismo, não se vê um outro sistema que casa muito bem com a sua lógica de dominação, né? O patriarcado, ele é anterior ao capitalismo. E quando ele se forja demarcando o lugar que as mulheres têm, isso tem muito a ver com os processos de resistência das mulheres, né? Quanto mais resistência,
as mulheres fazem no seu lugar de vivência e sobrevivência, mais o patriarcado se aprofunda. E ao encontrar o capitalismo, eles se veem como um casamento perfeito, né? Nos moldes burgueses, lógico, né? E na atualidade, fazendo um outro pulo grosseiro, né? Na atualidade da luta anticapitalista, antipatriarcal e antiimperialista, no Brasil, que tem nessa demarcação matriarcado e patriarcado, eu falei a nível de mundo, bem grosseiramente, mas aqui no Brasil, dando já um grande salto, nessas lutas anticapitalista, antipatriarcal, antiimperialista, a gente precisa também ressignificar os princípios que forjaram o Brasil, né? E que a Thaís já trouxe, né? E o Brasil foi forjado em cima de 3 princípios que são fundamentais para entender toda a movimentação do capitalismo e da luta de classes, né? O Brasil foi forjado em cima do patriarcado, que já estava consolidado por períodos anteriores em outros continentes. A gente foi forjado também, dessa mesma perspectiva, pela divisão em classes sociais, né? Burguesia e classe trabalhadora, sendo que dentro da classe trabalhadora a situação da mulher é extremamente grave e do povo negro, né? Porque são vistos enquanto produto, mão de obra, produto no primeiro momento, objeto, mercadoria, e lá na frente mão de obra qualificada, precária, explorada até os dias atuais. E a outra dimensão, e princípio que formou o Brasil, são as diferenças étnico-raciais que o Brasil sente na pele até hoje por um país não liberto para homens e mulheres negros, né? Acho que eu não preciso nem falar do genocídio negro no Brasil e da condição de vida das mulheres. E nessa perspectiva, eu já indico, não por tratar só de Brasil, mas por ter na minha avaliação, uma leitura mais completa da totalidade das contradições do capitalismo e a presença das mulheres e homens, né? Eu gosto muito da Silvia Federici, porque ela tem sido muito atual a partir do Caliban e a Bruxa, porque ela conecta o desenvolvimento do capitalismo e tudo isso que eu estou provocando aqui, né, nos provoca a olhar para o desenvolvimento do capitalismo a partir da exploração, do genocídio feminino, e demarca alguns momentos históricos desse genocídio, desse desenvolvimento, dessa exploração, né? Mas ela, principalmente, ela conecta tudo isso para a gente pensar a aliança do surgimento do capitalismo e sua relação permanente com a guerra contra as mulheres, né? O capitalismo, para se desenvolver, ele precisa estimular a permanente guerra e morte e genocídio das mulheres, né? E eu digo aqui no Brasil do povo negro também. Então, o desenvolvimento do capitalismo está ligado diretamente à derrubada das mulheres e da sua condição de liberdade. E aí algumas atenções, né? Olhando para nós. A análise do patriarcado aqui no Brasil, né? Já outro salto, né? Já estou há 27 minutos aqui. Diante da nossa realidade brasileira, na análise do patriarcado, que foi iniciada de forma mais organizada na perspectiva marxista por Safiotti, ela não leva em consideração somente as análises sobre o pensamento social brasileiro, né? Que a Thaís já apontou, mas ela parte do pensamento social brasileiro para colocar em xeque a situação das mulheres negras e brancas num sistema de dominação e exploração no Brasil, né? Então, no Brasil, a nossa leitura feminista de mulheres e patriarcal, ela engatada e amarrada por Safiotti, que não é a primeira mulher que fala disso, né? Inclusive teve mulheres libertas na escravidão que já escreviam sobre a condição da mulher, mas ela traz de forma mais organizada a partir da leitura marxista mais contemporânea. Ela é a primeira autora que sistematiza a partir das dimensões de classe, raça e gênero, sendo uma mulher marxista e, na minha perspectiva, que tem uma leitura muito coerente com a luta atual, né? A figura que teve como orientador aí Florestan Fernandes, e os dois fizeram um casamento político muito importante da leitura marxista a partir da formação social brasileira, né? Por isso que ler os dois é muito bom na perspectiva de análise, e ela apontou críticas que ela tem à leitura europeia, porque aquele momento histórico foi importante, mas estamos no Brasil e precisamos ressignificar essa leitura para ser dialógico, né, para ser dialético e para entender a movimentação política das mulheres e do povo negro na nossa trajetória de luta, né? Então, a Safiotti, ela demarca, a partir do livro, eu não lembro, aquele livro grossão das mulheres, na história das mulheres na luta de classe, né, da expressão, ela abre com a sua tese um pouco das dominações que o Brasil sofre a partir da herança da escravidão e suas dores, né? Ao mesmo tempo que também tem uma leitura urbana, mas sinaliza a história das mulheres a partir daquele lugar, né? E as camponesas nessa história e na história da sociedade sempre foram um núcleo central da formação das primeiras sociedades, né? E a gente precisa entender, inclusive, na formação nossa, como seguir acumulando para esse marxismo feminista, né?
e a leitura patriarcal sobre o papel das mulheres. E aí, a partir de Safiotti, de tantas mulheres, né, o que é o patriarcado nessa bruta historicização, né? Eu acho que, no geral, a gente pode já caracterizar um pouco como compreendemos historicamente a leitura patriarcal, né? E, nesse lugar, o patriarcado se demarca como um sistema, é um sistema de dominação. E, nesse lugar, ele é concebido de forma ampla, incorpora várias dimensões da vida, incluindo sexualidade, reprodução e a relação entre homens e mulheres, né? No Brasil, a gente fala muito da necessidade de combater como um único sistema de dominação e exploração o patriarcado, o racismo e o capitalismo. Em tempos anteriores, a gente tinha uma leitura de classe, de luta de classe muito ortodoxa, né? E é fruto também do nosso aprendizado, que é natural, né? De que a gente devia lutar, fazer luta de classes, e depois a gente caminhava com as outras dimensões. Mas nos últimos anos, a leitura mais dos processos revolucionários da América Latina e África tem nos ensinado que, se a gente não combate o tripé da exploração, que é o patriarcado, o racismo e o capitalismo, a gente não avança, a gente vai viver retrocedendo. E, nesse lugar, a gente precisa demarcar que, mesmo que o patriarcado tenha existido antes do capitalismo, ele, como eu já falei antes, o patriarcado encontra no capitalismo um casamento perfeito burguês, né? Então, a gente precisa entender que o patriarcado e o capitalismo selam aí a aliança burguesa de forma muito plena, né? E enquanto o racismo, então, consolida essa dimensão, né? E a estrutura de poder patriarcal foi absorvida, né? E foi massificada depois dessa absorção pela religião, pelas tradições, pela cultura ao longo das décadas, né? E aí eu já trago uma provocação desse segundo momento para seguir para o terceiro e último, que já estou a 31 minutos. Como construir, aí é uma provocação a nós, movimento nacional camponês, que tem na sua formação e base uma diversidade de mulheres e homens, né, forjado na luta, mas também forjado na condição estrutural do patriarcado, do capitalismo e do racismo, né? Como nos portar, como nos movimentar, já que todo o debate tem que direcionar um acúmulo organizativo. Então, eu lanço a pergunta para a gente seguir pensando até o final. Como construir poder popular dentro de uma trajetória histórica tão perversa e dentro da atualidade, como construir poder popular e territórios livres rumo a uma sociedade socialista onde historicamente temos corpos e vidas aprisionados no Brasil? A primeira pergunta para nós, né? E aí tem várias provocações e materiais que eu acho que ajudam muito a gente a entender. Tem um livro muito bacana, As Mulheres Antes do Patriarcado, né, que relata esse processo anterior da formação das mulheres na acumulação primitiva, As Mulheres Negras na Construção da Utopia, de Angela Davis, Mulher, Raça e Classe, enfim, Angela Davis muito lúcida, né, a partir da década de 70, nos consolidando, entendimentos aí, como algumas companheiras falam, né, diaspórico, né? A gente demarca um olhar diaspórico no mundo a partir de algumas companheiras, né, que são mulheres negras e olham do seu lugar a luta, e nessa luta contribuir com a perspectiva marxista. Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação, de Silvia, acho importante também passar um olho, né? Não existe hierarquia de opressão, de Audre Lorde. E tem um texto bacana também que eu indico a todas e todos, né, que fala sobre as intelectuais negras. Eu falo importante para nós, porque a gente está numa fase no MPA, inclusive das nossas companheiras e companheiros estudando e acumulando para a organização. E há uma trajetória das mulheres negras de não serem reconhecidas como produtora de conhecimento. Quem é camponesa sabe o que significa isso, né? Estar construindo conhecimento na relação com a saúde popular, está construindo conhecimento com a agroecologia, ser as mulheres que movimentam os quintais, a agroecologia, a soberania alimentar, a semente crioula, e não ser reconhecida com seu conhecimento, é gritante e violento, né? Entendendo que ancestralmente quem lida com a agricultura são as mulheres. Então, se a sociedade do mundo tem a agricultura camponesa como elemento fundante para a alimentação dos povos, agradeça a trajetória de todas as mulheres, né? E mesmo assim as mulheres não são vistas como produtoras de conhecimento. E a Bell Hooks, no texto Intelectuais Negras, fala como é difícil para as mulheres se firmar como produtoras de conhecimento, né? E ser intelectuais orgânicas das suas organizações. Ela traz esse desafio. Tem um texto que vocês receberam muito bom, que é O Poder do Macho, de Safiotti também, que ela fala para a sociedade. A primeira experiência dela de falar para as pessoas de forma comum, simples, né? Nesse exercício de massificar a leitura feminista, o papel do homem e mulher em sociedade frente ao avanço do capitalismo e do patriarcado, né? E tem vários materiais bacanas. E tem materiais nossos também, que eu acho que é importante ler as nossas companheiras. Tem um material de Isabel e Leila Diniz,
que fala da trajetória histórica das mulheres do MPA e suas contribuições ao plano camponês, e que nesse material as meninas sistematizam bastante a trajetória das mulheres que sempre lidaram com a natureza e com a agricultura, e que se encontra com a história das mulheres na luta política. Então, é bem bacana também recuperar para as leituras. Pelo tempo, eu não vou entrar na caracterização do atual estado de modelo de desenvolvimento capitalista, porque senão não vai dar tempo, né? Mas eu posso mandar o roteiro depois. Mas acho importante ler a fala das mulheres da CLOC, que é a Coordenação Latino-Americana das Organizações do Campo, para perceber como o capitalismo e o patriarcado se reencontram e demarcam seu lugar de exploração rumo ao racismo permanente. No capitalismo, o patriarcado se vincula a uma sociedade onde tudo se transforma em mercadoria, até mesmo as mulheres e seus corpos. A divisão social do trabalho se vincula a uma divisão sexual do trabalho, que expressa a desigualdade entre gêneros. Até a atualidade, as mulheres da CLOC já dando pitacos dessa construção de opressão, né? E aí, por que? Aí eu vou para o terceiro bloco, né? Assim, por que lutar contra esse modelo nos importa enquanto mulheres e homens camponeses do MPA? Trago uma pergunta para trazer algumas dimensões, né? Por que nos importa? Oi, Leila. Oi, Mike, diga. Só antes de tu seguir para o próximo ponto, o pessoal está perguntando com relação àquela pergunta que você nos lançou. E eu não consegui, travou a net bem na hora. Se tu puder refazer aquela pergunta para nós já ir pensando com relação a essa pergunta. Eu escrevi aqui, fui mais simples, como construir poder popular e territórios livres, uma sociedade socialista onde, ancestral historicamente, temos corpos e vidas aprisionados. Não consegui escrever toda, mas está uma parte já. Perfeito. Obrigado. Para a gente ir se provocando, né? Pronto, isso. Já me monitorando também, viu, Mike? Pelo amor de Deus. Enfim, aí outra pergunta, né? Por que lutar contra esse modelo nos importa enquanto mulheres e homens camponeses do MPA Brasil? Já que a gente está em processo, já que toda a formação, como eu já falei umas 2 vezes, tende a acumular para um processo organizativo, já que nós temos um papel dentro desse campo político que a gente está, né? E aí eu vou já começar a tentar responder essa pergunta a partir da importância das mulheres, né? Que é importante não só falar do patriarcado, do sistema de opressão, mas entender quem somos e quantas somos dentro desse atual modelo de desenvolvimento, para entender o tamanho da nossa potencialidade de resistência, né? E aí a Esther Vivas, que eu gosto muito dessa companheira, diz que se as mulheres representam a metade da mão de obra no campo em escala mundial, uma soberania alimentar que não inclua uma perspectiva feminista será condenada ao fracasso. Então, a soberania alimentar implica em romper não somente com o modelo agrícola, como também com o sistema patriarcal que oprime e subordina as mulheres. Se somos a mão que movimenta, porque somos as mãos e corpos que são oprimidos, né? E nesse lugar, só para a gente ter dados na cabeça para perceber o nosso tamanho enquanto mulheres camponesas, né? Saine já trouxe um dado que é importante a gente pegar: 55% da população brasileira é de mulheres negras. Isso é potencial e fundamental para a nossa leitura. Quem é a classe trabalhadora desse país, né? Do campo e da cidade. E qual o gênero e cor que ela tem, né, para fazer luta de classes, né? Por isso que é importante, como o Mao Tse Tung traz, é importante ler as dores do povo para chegar perto dele e chamá-lo para a luta, né? Então, como a gente entende a formação da classe trabalhadora brasileira e seus gêneros e suas cores para poder movimentá-las para a luta. E aí, enquanto mulheres da América Latina, as mulheres camponesas são responsáveis por mais da metade da produção de alimentos da América Latina, né? E no Brasil, nós somos responsáveis por mais de 80% da diversidade produtiva, diversidade de alimentos que percorrem as mesas brasileiras, né? Somos 58 milhões de mulheres que vivem no campo na América Latina. Somos muitas em condições de desigualdade e resistência. Somos 17 milhões de mulheres que formam parte da população economicamente ativa da América Latina e Caribe. E só, né, lidando com a agropecuária, somos 4,5 milhões de mulheres, né? Então, a gente tem um número de mulheres enorme pela América Latina. Aqui no Brasil, segundo o censo IBGE, que não chega em todo lugar, companheiros e companheiras, então, entenda que o censo é precário, sistematiza poucos dados, mas o que a gente tem pelo IBGE de 2017 é que nós, mulheres camponesas, coordena ou dirige várias roças e sítios, estabelecimentos, né, pelo país. E somos 538 mil mulheres na região Nordeste, com suas roças, 136 mil na região Sudeste, 112 mil na região Norte,
104 mil mulheres na região sul e 54 mil na região centro-oeste do país. Somos muitas mulheres, né? Como a gente segue afirmando nossa presença, contribuindo econômica, política e socialmente para o avanço do país, é um desafio porque somos marginalizadas e dominadas enquanto corpo, território, vidas, né? E violência dentro dessa lógica patriarcal de sociedade, né? Então, e nesse caminho, já respondendo um pouco a pergunta por que lutar contra esse modelo nos importa, destruir as mulheres camponesas dentro dessa dimensão e capilaridade que ela tem no Brasil é destruir o controle político e coletivo sobre os conhecimentos e saberes do corpo, natureza e território. Então, destruir as mulheres camponesas é destruir saberes e saberes que promovem a resistência, né? E como as mulheres têm, e na sua história, no mundo e no Brasil, a resistência como elo fundamental, elas sonham e elas enfrentam seus sonhos, e por isso controlam política e coletivamente seus saberes e suas resistências, seus corpos, né? É fundamental entender que para acabar com a fragilizar a resistência do Brasil, precisa se fragilizar as mulheres e principalmente a massa de trabalhadores que movimentaram a história desse país, que é o povo negro. E aí eu vou para a segunda pergunta para ir fechando, né? Para o debate do feminismo e a gente seguir para abrir. A segunda pergunta, como pensar em luta de classes ou processo revolucionário sem articular simultaneamente, ao mesmo tempo, a luta antipatriarcal e antirracista, sendo que o Brasil é marcado pela feminização da pobreza, pela massificação de mulheres pelo país e do povo negro e pela presença majoritária desse povo, né, como força de trabalho dentro da classe trabalhadora. Como combater e como pensar a luta de classe sem essa diversidade de povos e de gênero. Eu acho que é outro desafio que a gente tem para pensar enquanto movimento camponês nacional nesse processo, né? Este até está provocando aqui nessas permanentes disputas de poder que tem no patriarcado sua centralidade e racismo, né? E o desafio dos nossos movimentos sociais de esquerda, né, de enfrentar esse processo estrutural dentro das nossas organizações, porque isso é fruto de processo estrutural externo, né? E cabe a nós superar as contradições, né, do mundo capitalista e não à direita brasileira. Não vou falar da violência, que eu acho que a violência faz parte da vida das mulheres e do povo negro, né? 4 milhões de africanos escravizados no Brasil, mulheres majoritárias como reprodutoras e produto, né? No mundo, mulheres massificamente assassinadas só por serem mulheres que lidam com a natureza e com a saúde e foram cunhadas de bruxa, né, que a gente poderia falar só 2 dias sobre essa história das mulheres e natureza e as bruxas, né? E aí eu vou para o momento a fase mais final de sistematização, para depois abrir a gente dialogar, falar um pouco da luta feminista como ação política, né? Uma ação política de mudança de vida das mulheres de toda a classe trabalhadora. E aí só para antes de fechar, acho importante também a gente de novo olhar para as mulheres, e tem um material bacana até onde eu falei, que a gente precisa olhar nossas companheiras, né? Tem um livro da diversidade produtiva das mulheres do MPA, várias mulheres nossas sistematizaram conhecimento ali, é importante todos lerem, olharem, né? Todos e todas. E tem um material da companheira Mapuche Moira, né? Que foi apresentada a ela para o Oreste, que ela fala da luta, da luta contra o campo climático, mas olha para a gente tentar fazer a luta contra o terricídio, que é a morte dos territórios. E as mortes do território tem a ver com a morte das mulheres, a morte do povo étnico-racial, né? Então, assim, fazendo uma ligação um pouco com o Brasil, a morte do território dialoga muito com a morte dos povos e das mulheres, né? E como a gente afirma poder popular no território livre, segue a pergunta. E aí, olhando para as lutas feministas, né? Olhando a luta feminista não para mudar somente a vida das mulheres, né? Para a gente tirar esse debate aí da luta identitária, mas trazer o feminismo como ação política prática, concreta, para a mudança das relações sociais de toda a classe trabalhadora, né? E aí tem 3 demarcações que eu acho importante a gente trazer para poder seguir. A primeira, a luta feminista, nessa perspectiva para abrir o debate, né, não é meramente uma luta identitária. Quem traz nesse sentido a luta feminista como uma luta identitária não enxerga ainda com profundidade a luta socialista rumo a um novo projeto de país. E tem nesse lugar aí o desafio da reconstrução de novas relações, né, e estratégica para a retomada de um projeto de país, né? E nesse lugar, porque as mulheres geralmente não separam, né? A luta feminista não separa a questão racial, agrega várias opressões, porque as mulheres sentem várias opressões, né? Com mais habilidade,
Então, a gente precisa casar aí. A segunda demarcação, a luta feminista não pode ser cooptada por uma lógica muito atual agora, inclusive mercadológica da modernidade, né? Mas sim a luta feminista precisa ser incorporada como uma luta estrutural, como é no mundo e no Brasil, né? Que no seu lugar aqui hegemonizou opressões, né? Então, como a gente demarca, eu falo porque a juventude tem feito uma movimentação interessante, mas a juventude da centro-direita e da direita tem olhado para a luta feminista como um debate, em sua medida, né? Nem todo mundo, mas tem olhado para a luta feminista com um olhar muito mercadológico, né? A luta feminista, em certos setores, virou um produto e que a gente precisa afirmar que a luta feminista é estrutural e não um produto da modernidade mercadológica. Pelo contrário, a gente está falando de opressões estruturais sobre a vida das mulheres, né? E a gente precisa olhar para os terreiros que a gente pisa, né? Para poder fazer esse enfrentamento concreto e demarcar o lugar do patriarcado e racismo dentro dos nossos processos de contradição para enfrentamento e construção livre, né? Do nosso debate e da luta de classe. E a terceira demarcação, que a gente faz muito enquanto MPA, mas na esquerda brasileira, principalmente da direita, não consegue amarrar muito bem, que eu acho que é o nosso desafio. A nossa terceira demarcação aqui na luta feminista, enquanto mulheres camponesas do MPA, nós temos um hábito de partir do legado das lutadoras que nos antecederam para pensar a luta das mulheres, né? Mas as experiências de mulheres para a esquerda sempre foi uma experiência que no discurso ideológico sempre foi demarcada como uma luta dispersa, não articulada com a luta de classe, são experiências pontuais. Só que a gente bem sabe, porque da trajetória das mulheres camponesas isso é muito forte, né? E tem marcos aí da luta camponesa que a gente pode trazer, que as experiências de luta, para nós é importante seguir, não só descolonizando o pensamento da luta feminista, né? Trazer experiências da América Latina, Caribe, África e Brasil, né? Mesmo bebendo do legado mundial, mas receber esse processo a partir da nossa experiência brasileira, mas fundamentalmente tentar seguir afirmando que a luta dos explorados e exploradas, dependentes e dependentes, subalternizados pelo capitalismo, é fundamental para a gente seguir amadurecendo a luta de mulheres. E por isso que a gente, quanto MPA, fala muito de recuperar a história das mulheres na história social do campesinato. Porque as experiências geram um processo acumulativo na luta camponesa. E as experiências de luta, se a gente for conhecê-las, vai demarcar de forma muito forte que as mulheres sempre lutaram, né? Por isso que elas vivem em resistência historicamente, né? Então, não existe nenhuma mulher na história desse mundo que nunca lutou. Agora, se ela está nos moldes da luta de classes europeia, aí é outra questão, né? Mas a gente tem que entender que somos Brasil, né? Somos Brasil. Somos Brasil, povo explorado, dependente, dominado, mas em resistência, né? E que nesse lugar as mulheres e os corpos negros têm uma presença fundamental na luta de classe. A classe trabalhadora no Brasil ela é majoritariamente negra. E a gente não consegue ler a cor desse trabalhador e dessa trabalhadora para fazer luta de classes e chamá-lo e convocá-lo aos seus processos de contradição, né? E aí, para fechar essa parte, né, e falar do feminismo e a gente caminhar para ver, de novo a Silvia, né? A Silvia traz para nós, nesse momento mais contemporâneo, que na sociedade capitalista o corpo é para as mulheres o que a fábrica é para os homens trabalhadores assalariados, né? O principal terreno da sua exploração e resistência, na mesma medida, o principal terreno de sua exploração e resistência, na mesma medida em que o corpo feminino foi apropriado pelo Estado e pelos homens, forçado a funcionar como meio para a reprodução e acumulação de trabalho. Acho que ela demarca um pouco aí a caracterização do patriarcado dentro do capitalismo, né? Como a gente segue sendo objeto, e isso é muito simbólico. Eu passaria aqui o dia todo dando exemplos concretos, né? Como a prostituição é legitimada na sociedade, né? Ela é legitimada como um escoramento da violência masculina, né? Qualquer empreendimento no Brasil, em mineração, agronegócio, principalmente barragem, ele, ao se instalar no território, ele vem com um prostíbulo, como a gente chama, né? Porque é importante, na lógica capitalista, amortecer a raiva e o peso do trabalho do corpo masculino agora sobre o corpo das mulheres. Então, a prostituição no Brasil virou um kit de acalme e de abafa do peso do trabalho dos homens, por exemplo, né? Nos grandes empreendimentos. O MAB tem um vídeo do MAB muito bacana e dolorido, né? Da SOF,
que tem companheiras do MAB falando, né, sobre alguns grandes empreendimentos no norte do país, né, que as companheiras do norte aqui devem conhecer mais do que eu, Rondônia, do Pará. Quando chega uma grande hidrelétrica, é um pacotão que chega no lugar, né? Antes do empreendimento chegar, chega o prostíbulo, o bar, a igreja, né? É um tripé, porque esse tripé é fundamental para consolidar as violências, consolidar a alienação e controlar o corpo da mulher e do trabalhador, né? Porque ele não pode ficar com raiva e cansado, ele precisa descontar isso no corpo de alguém. E o corpo do tal alguém é das mulheres, né, exploradas pela prostituição. Para mim, das piores condições femininas ainda na atualidade, né? A prostituição das mulheres pobres. Então, assim, só um exemplo olhando a prostituição, né? Como a simbologia da violência permanente, né? Até as mulheres se desgastarem totalmente fisicamente e por esse caminho aí outras violências chegarem, né? É a maior demarcação da opressão patriarcal. E aí, caminhando um pouco para a leitura feminista, que eu também não vou me estender às formas, em tipos, né? Tentei exercitar aqui, mas não vai dar tempo. Só para demarcar qual a nossa caracterização de feminismo nesse processo de luta antifascista, antipatriarcal, antiimperialista, antirracista, né? Nosso feminismo parte de um horizonte estratégico de transformação, né? E nesse lugar, a gente quer amarrar, amadurecer no Brasil um feminismo popular, insubmisso, socialista, e que questiona essas concepções históricas e patriarcais e burguesas, né? Que funcionam mais a exploração capitalista do que as vidas, né? E como a gente constrói o conceito de sucesso, mas em provocações é um conceito, né? E trago duas provocações para conceito nisso, né? Duas provocações. A primeira, como conceituar feminismo, né? Feminismo se traduz em todo o processo que tem raízes no passado, que se constrói no cotidiano e que não tem terminado de chegada, como todo o processo de transformação, e contém contradições, avanços, recuos, medos e alegrias. E nesse segundo, sigo para a segunda provocação, tentando conceituar feminismo. O feminismo, nessa leitura de avanços, recuos, medos e contradições, de transformação permanente, busca repensar e recriar a identidade de sexo, sob uma ótica em que o indivíduo não tenha que se adaptar a um modelo hierarquizado de poder e onde as qualidades feminina e masculina sejam atribuídas atributos do ser humano e não somente das mulheres, né? Então, essas qualidades feminina e masculina precisam ser atributos do ser humano em sua globalidade e totalidade. Que a afetividade, a emoção, a ternura possam aflorar sem constrangimento dos homens e serem vivenciados livremente nas mulheres como atributos não desvalorizados. Que a diferença entre os sexos não se traduz em relações de poder. A Branca Moreira Alves e Jaqueline Pitangui, né, que brincando em tentar caracterizar o feminismo a partir de um processo permanente, não hierarquizado e não pré-determinado, mas tentando levantar algumas concepções, né, para a gente entender que caminhada é essa. Eu falaria um pouco dos tipos de feminismo, né, só que não vai dar tempo, né, olhando o feminismo no mundo, né, da primeira onda, da onda feminista, dos vários feminismos que se constituíram, marcar aqui um pouco a necessidade de acúmulo de um feminismo que está muito forte na esquerda brasileira, pelo menos na retórica, né, na fala, que é o feminismo socialista, né, que tem na identidade das mulheres como seres humanos que buscam liberdade dentro de uma sociedade capitalista, patriarcal e racista, seu caminho de liberdade. E nesse lugar aqui, Safiotti e tantas mulheres contribuíram no processo de construir o pensamento dessa luta feminista. Tanto que Safiotti, com todas as contradições da esquerda brasileira e suas mulheres, é a mulher que perpassa por todas as leituras, né? Do feminismo negro ao feminismo das mulheres da universidade e tal, né? E uma coisa que é importante demarcar, a contribuição do feminismo negro, né? Porque o feminismo negro lutou sozinho durante muito tempo, mas as companheiras do feminismo negro de perspectiva marxista têm conseguido dar saltos assim fundamentais, olhando esse processo de descolonizar aí o saber e o conhecimento e a luta feminista, de tentar ler a luta de classe de forma muito mais consolidada, de forma muito mais profunda, né? E tem dado para nós nos últimos períodos, né? Já davam antes, lógico, né? Mas agora nos últimos períodos com a intensificação da luta antifascista, que está na nossa pauta, na nossa caminhada, porque a luta antifascista perpassa a luta antifascista perpassa pela liberdade do povo negro, a liberdade plena, né, e das mulheres, né, porque ela demarca, o fascismo demarca o patriarcado e o racismo de forma fundamental, e a gente se vê novamente tentando reverter a luta.
as mulheres do feminismo negro, elas têm marxistas, né, têm dado um alinhamento perfeito, assim, né, a necessidade de lutar, de cruzar e lutar contra todas as opressões. Eu acho que uma mulher bem nova agora que está se evidenciando, só não pode virar modinha, né, mas ela é uma figura que eu gosto muito da leitura leve que ela traz, mas uma leitura muito bem colocada dentro do marxismo, que é a Djamila Ribeiro, né? Ela faz uma crítica à construção do feminismo negro que isolou as mulheres trabalhadoras, né? E traz o feminismo negro para dizer que aqui tem uma contribuição e ponto de partida importante para a leitura socialista, né? Mas não isolacionista, mas abrindo a luta de classes para outras dimensões. Então, acho que essa nova movimentação do feminismo é importante, não para ser um feminismo de academia, um feminismo universitário, mas um feminismo da luta, onde homens e mulheres de vários setores se percebem que suas contradições se encontram dentro do enfrentamento ao patriarcado, né? Então, aqui no Brasil tem essa movimentação interessante que é importante a gente observar, porque nós somos parte dela, né? Enquanto movimento de um campo político que alinha o cruzamento das opressões de classe, raça e gênero, né? E eu acho só importante, eu não vou falar do feminismo no mundo, porque não vai dar tempo, né? Dessas ondas todas, né? Dos tipos todos, mas eu acho importante colocar que o feminismo construído a partir da perspectiva da América Latina tem um perfil diferente do feminismo construído até então, né? Que eu acho que a gente precisa ir caminhando de entender esse feminismo para dentro dos nossos territórios, do nosso território brasileiro, no caso, né, o América Latina. Na América Latina, contrário a essa lógica dos feminismos externos, né, que são importantes para o nosso legado, mas o feminismo no Brasil surge e eclode de forma mais organizada num período muito difícil do Brasil, né, que por coincidência a gente está em risco de viver agora, que foi nos períodos sombrios da ditadura militar na América Latina, né? No Brasil e na América Latina, por consequência. Na América Latina e no Brasil, desculpa, por consequência, né? Então, a gente tem o surgimento do feminismo no Brasil de forma mais organizada, enquanto luta, nos anos 70, e em alguns lugares aí na América Latina nos anos 60 também, como foi aqui no Brasil, com os regimes militares. Então, as lutas feministas do Brasil nascem no Brasil e na América Latina como movimentos de oposição ao regime, né? E a partir desses primeiros grupos feministas, no meio da década de 70 e alguns lugares 60, muitas feministas latinas não apenas desafiavam a luta patriarcal, mas colocavam a luta patriarcal dentro de um processo de dominação machista, dentro de um regime, dentro de um sistema militarizado que tinha como base a sustentação capitalista. Então, a gente tem na América Latina e Caribe um surgimento de luta feminista num contexto não só social, político e territorial diferente da Europa, mas um momento histórico político muito diferente. A gente forja o feminismo na luta contra a ditadura militar, né? De forma mais concreta, contra a repressão do Estado, né? Que de fato engolia a vida das mulheres, principalmente as mulheres guerrilheiras e feministas, né? Então a gente tem uma formação um pouco diferente de outros lugares, que a gente também precisa ter esse termômetro para poder olhar a luta de mulheres, né? E perceber que talvez o peso da luta de mulheres feministas aqui tem um condão, uma ligação diferente de outras regiões do mundo, né? Porque o avanço, o sistema ditadura militar avançava e dominava a vida da classe trabalhadora, né? E as classes populares lutavam por sobrevivência, e as mulheres, então, nesse lugar tão alijadas, tão marginalizadas pelo empobrecimento, tiveram que ir às ruas, né? Em vários lugares, às ruas e ao campo lutar. E para ir fechando, porque já tenho só 5 minutos, né? Eu acho que alguns desafios até aqui, né? Que eu acho que são importantes a gente lembrar. A gente precisa, enquanto desafios até aqui, respeitar e acolher a solidariedade do legado do feminismo negro, da luta das mulheres campesinas e da trajetória indígena, que tanto a esquerda brasileira tem relegado a segundo escalão. E fruto de um processo de alienação do conhecimento e das dores também, né? Mas a gente precisa respeitar e acolher, porque isso forma uma base camponesa, forma uma luta camponesa e dá sustentação a ela. E a própria Thaís já remeteu lá atrás na formação do Brasil. Acho importante, eu acho que para o MPA, inclusive, fundamental, afirmar as mulheres que foram esquecidas pela história, né? Ou que foram urbanizadas pela história, que eu acho importante também ser urbanizadas, né? Chegar à cidade é importante, mas não urbanizada na perspectiva de perder a demarcação camponesa. Então, eu lembro de várias mulheres, né? Zeferina, Maria Rosa, Dandara, Alcatune, Luísa Maim, Teresa de Benguela, Mariana Crioula, Nádia Jacupissaya, que foi a companheira de Lene, mas todo mundo só lembra de Lene, e ela foi uma grande lutadora. Maria Bonita, Dadá, né, mulheres cangaceiras que ficaram no cangaço fazendo luta. Tantas indígenas por esse país que foram dizimadas e mortas e ainda estão em resistência.
Manuela Sáenz, né, companheira de Simão Bolívar, mas foi uma guerreira e lutadora fundamental, só olham para o companheiro dela também. Né? As guerrilheiras camponesas do Araguaia, Thelma, Sueli, a Valquíria, Luiz Augusto e tantas outras mulheres esquecidas pela história da esquerda, a história oficial, mais precisamente esquecidas pela história oficial e invisibilizadas pela esquerda brasileira. Né? E olhando para as mulheres, eu lembro muito de Flora Tristã, escritora, jornalista, mas também sindicalista, né? De operária, que ela tem um livro União Obreira, que eu até tenho aqui virtual, Leila diz também tem, mas ela relata a condição dela enquanto mulher assim, de esquerda, né, na luta operária, sendo invisibilizada pela própria esquerda que ela lutava, né? E muitas vezes ela se passou por homem para fazer luta operária naquele momento histórico na Itália, né? Então, como a gente se desafia também a ressignificar nosso papel. E nesse lugar, a Via Campesina e o MPA, a gente olha a partir a gente está olhando a questão feminista a partir do campesinato e da experiência de experimentar, acumular um processo organizativo de luta revolucionária, o feminismo camponês e popular. E aí eu gosto muito da Pantia, Francisca Pantia da Namuri, chilena, que ela traz, eu gosto muito da fala das mulheres porque elas também contam histórias, né? Traz resistência. E ela traz o feminismo camponês e popular que propiciamos nesse novo momento histórico é uma proposta subversiva e transgressora para a sociedade, assim como a soberania alimentar o foi um dia. Enfim, provoca-se a construção de um feminismo revolucionário a partir da leitura das mulheres camponesas, né? Então, assim, é uma indígena, Anamburi, né? Uma organização indígena e rural, camponesa da Via Campesina, que diz para nós que o processo de luta das mulheres precisa acumular para a paridade, para a afirmação das sementes, da soberania, da agroecologia, contra a violência permanente, mas pauta simples, assim, de forma muito direta a construção de uma outra forma de vida pautada no combate à divisão de classe, ao patriarcado e ao racismo. Né? A gente precisa combater o tripé dessa América Latina tão fundamental para a formação do povo brasileiro, né? E aqui no Brasil esse tripé segue, né? Então, como a gente entende esse feminismo camponês popular, que é o nosso feminismo em construção, é um feminismo que é um movimento social e político de enfrentamento ao patriarcado. Ele é camponês, então tem como perspectiva as mulheres e a luta dos movimentos sociais do campo, das águas, da floresta, né? E terreiro também, né? Então, tem como centralidade as mulheres e homens que vivem no território em luta e disputa. Esse feminismo camponês popular tem como perspectiva popular, que precisa de um posicionamento político de classe no desafio de construir poder popular. Ele é revolucionário, tende a ser essa construção, porque visa romper as estruturas de dominação e exploração presentes, inclusive, na sociedade atual capitalista, né? E agora, nessa perspectiva fascista muito demarcada, né? E quer forjar uma sociedade emancipada e socialista, com outras relações de afetividade. Tem identidade política, porque a partir da identidade camponesa, a gente parte das cosmovisões dos diferentes povos e etnias, vinculando sempre a luta pela terra e território e a disputa política, né? Por isso que ele tem identidade política camponesa, e se propõe a ser subversivo, né? Porque propõe subverter a ordem, mudá-la, transformá-la, e em sua essência construir a nova ordem social e política sem relação de dominação, discriminação, violência e exploração. No resumo, o feminismo camponês popular, nesse caminho que a gente, enquanto mulheres do MPA e homens do MPA, precisa construir a muitas mãos, tem de ser fruto de um processo de acúmulo político e organizativo, do estabelecimento de novas relações sociais e de reconhecimento e existência do legado dos muitos feminismos, mas, ao mesmo tempo, beber a contribuição histórica de cada tempo e de cada mulher que passou pela luta desse país, né? E aqui coloca seu desafio central. E a gente já precisa assumir esse feminismo como um feminismo completo, um feminismo que coloca o patriarcado e a luta de classe e antirracista como central, né? Entendendo o Brasil na condição de opressão imperialista também, né? Para construir uma outra ordem, e uma ordem que afirme a luta feminista e revolucionária, mas principalmente afirme, levante e demarque a memória das mulheres na história social do campesinato. Eu acho que eu fecho com uma frase que eu acho muito importante da Rosa Luxemburgo e que nos desafia nessa luta antifascista a recuperar, né? Quem é feminista e não é de esquerda carece de estratégia. Quem é de esquerda e não é feminista carece de total profundidade. Eu acho que Rosa Luxemburgo nos chama à lucidez nesse próximo período, né? E se a gente é de esquerda e não apropriou-se da luta feminista, achando que a gente vai vencer por etapas a opressão, precisa de profundidade.
Eu acho que a retomada do debate estratégico do MPA Brasil nos convoca a isso, né? A perceber o lugar das mulheres, porque as mulheres estão ao lado dos companheiros, e ao lado dos companheiros é que a gente afirma um processo de luta, poder popular e revolucionário para o país. E eu fecho, de fato, Mike, me perdoe, com uma frase que eu carrego ela já tem uns 15 anos, que eu acho que cabe bastante também. Sou feminista, não abro mão do socialismo e da revolução. Eu não quero construir o feminismo sozinha, eu quero construir com todos os camaradas da minha organização, rumo a uma sociedade socialista e revolucionária.